Olá, todos estão ouvindo? Sim. Sim. Estamos todos ouvindo. Sim. Bem, então, sem mais delongas, estamos aqui em alguns testes para ter um melhor aproveitamento aqui da live para todos. Muito boa noite a todos. É um prazer para darmos mais um início aqui num encontro do Grupo Editorial Pensamento com o seu público. Hoje aqui com a editora Selman, nosso selo de cultura pop, atualidades e biografias, com a presença desses grandes convidados aqui, que nós vamos falar um pouquinho já deles, né? O Francisco Uchoa, jornalista, Ucha, especialista em quadrinhos e cinema, Luiz Carlos, técnico da Seleção Brasileira de Kung Fu, Wushu, e o Vinícius Lee, administrador da página Bruce Lee Brasil e artista marcial. Nessa semana, completou-se 48 anos do falecimento do Bruce Lee e a morte dele ainda gera controvérsias. De ascendência judaica, o bisavô dele era holandês, para quem não sabe, judeu holandês. Bruce Lee mostrou as artes marciais para o mundo, especialmente para o Ocidente, e inspirou diversas pessoas que gostariam de ser o Bruce Lee, tal como o autor desse livro, que é o Matthew Polly, um autor best-seller, que tem vários livros lançados nos Estados Unidos. A biografia autorizada com mais de 100 entrevistas exclusivas, dezenas de fotografias raras e uma nova visão sobre a sua repentina morte. O livro conta a história da dramática história do homem por trás do mito que eliminou a divisão entre culturas oriental e ocidental. Uma lenda viva, é a biografia definitiva da lenda do cinema que transformou as artes marciais num fenômeno global. Nós vamos falar aqui um pouquinho do autor e vamos já apresentar aqui com um pouquinho mais de informações sobre os nossos queridos convidados que estão nos presenteando com as suas presenças aí, né, e toda a expertise com o trabalho do Bruce Lee, com a questão das artes marciais, o fandom, cinema e tudo mais. Então, o Matthew Polly, ele é autor de best-sellers como American Shaolin e Taped Out. Ele é formado pela Universidade de Princeton e bolsista Rhodes da Universidade de Oxford. Ele estudou Kung Fu por 2 anos, no templo Shaolin em Henan, na China, e seus textos encontram-se publicados no Washington Post, Esquire, Slate, Playboy e Nation. Ele é pesquisador da Universidade de Yale e mora em New Haven, Connecticut, nos Estados Unidos. Agora vamos falar aqui dos nossos participantes. Primeiramente, aí o Francisco Ucha, perdão, Ucha por Uchoa. Tudo bem. Não será a primeira vez, nem será. Não será a primeira vez, né? Então, ele é jornalista, publicitário, designer gráfico, foi desenhista do O Globo durante 15 anos e criou o Festival Bruce Lee 75, que levou cópias remasterizadas aos cinemas de mais de 20 cinemas brasileiros. Ele foi gerente de marketing e comunicação em empresas da área de cinema como Herbert Richards, Look Filmes e Reserva Especial, editou o jornal da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, por 10 anos. Ele também fez a reforma gráfica do Jornal de Esportes e Folha Dirigida, curador da exposição Quadrinhos 51, da Escola Belas Artes de São Paulo, e Traços Pertinentes na ABI. Ele é autor de vários livros como Moraci, Duval Show, Salve-se Quem Puder, Cartoons, e fotos do Dwyer e outros. Ele organiza semanalmente live de quadrinhos, com entrevistas de autores de quadrinhos do Brasil e Portugal. Agora, o Luiz da Silva, Luiz N. da Silva, ele é profissional de artes marciais chinesas, Kung Fu Wushu, Kung Fu moderno, Tai Chi e Qigong, há mais de 25 anos, técnico da Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu, Paulo Esportivo e da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, com intercâmbio e especialização de Kung Fu Wushu na Anhui, na China. Ele participou como atleta da Seleção Brasileira em competições nacionais e internacionais, sendo campeão sul-americano e vice do Pan-Americano. Vice-homenageado na Assembleia, ele foi homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara Municipal, por serviços prestados à arte marcial chinesa e é professor graduado de faixa preta, segundo Tuan, de artes marciais chinesas de Kung Fu, Wushu, Qigong e Tai Chi Chuan, do Instituto Lin Huinkai de Arte e Cultura Chinesa.
E, finalmente, aqui o nosso querido Vinícius Lee, artista marcial, praticante de Junkendo, o neossistema de arte marcial de combate criado pelo Bruce Lee, e ele é técnico de computador, blogueiro e administrador da página Bruce Lee Brasil, com 200 mil seguidores. Ele mora em São Francisco, Califórnia, gosta tanto do Bruce Lee que ele foi lá morar na Califórnia, gente. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Eu vou abrir aqui com um depoimento, né, de uma entrevista que o autor cedeu, e aí levar isso agora aqui para vocês. O que o Matthew Polly diz? Quando eu era pequeno, tinha uns 12 anos, eu vi Operação Dragão e queria ser o Bruce Lee. Ele e todos nós, né, gente? E foi o Jogo da Morte, não foi com Operação Dragão. Ele era o cara mais cool, mais forte que eu já tinha visto, e fiquei interessado em aprender artes marciais, aprender Kung Fu e saber mais sobre a cultura chinesa. Então, por isso, meu livro, mais do que mostrar sua trajetória, ele tenta desenvolver o homem por trás da lenda, contar a história do homem por trás do mito, da lenda Bruce Lee. Por mais de 7 anos pesquisando, eu conversei com cerca de 100 pessoas próximas a ele, com amigos, familiares e pessoas que trabalharam com Bruce Lee, para descobrir quem ele era como ser humano e o que motivava. Então, gente, para começar, como ocorreu com vocês o primeiro contato com Bruce Lee? Quem gostaria de começar? Posso começar? Tá. Ou você? Vai lá, Luiz. Isso, fica à vontade. Tá bom, então. Muito bem, começou na minha infância, né, com influência do meu pai e do meu avô, que sempre alugavam seus filmes, né, estavam sempre assistindo na TV, e desde quando eu era bem pequeno eu já sabia quem se tratava Bruce Lee, né? Quem era o verdadeiro Bruce Lee, e a partir disso eu comecei a interessar mais sobre ele, a pesquisar mais sobre ele, procurar os outros filmes, né? E foi no Operação Dragão justamente que eu realmente tive um interesse maior e comecei a praticar Kung Fu na época, que era o Wushu também. E foi minha primeira experiência com arte marcial. E o meu professor, ele já sabia o quanto eu era fã do Bruce Lee, então ele me ensinava de uma forma um pouco diferente, mais focada no combate, né? Mais numa preparação mais preparando você para que você faça competições, possa reagir, né, na vida real, né, a um combate, a um possível combate real. E foi assim que começou o meu verdadeiro interesse, né? Comecei a assistir os documentários também, né, adquiri os livros, os mais famosos que eu tinha acesso no Brasil. E depois disso aí, com a internet, facilitou tudo, né? Eu estava sempre discutindo os blogs, nas páginas, né? Começou ali no Orkut, aquelas primeiras comunidades, né? E muitos fãs e até haters também, né? A gente aprende não só com os fãs, mas com os haters também. Porque eles se dizem que não são fãs, mas não saem das páginas. Estão sempre contando algo e discutindo sobre algo, e a gente acaba aprofundando mais naquilo e passa a esclarecer mais, né, o que realmente aconteceu, o que realmente faz parte da realidade, né, e não apenas boatos, né. E por aí vai. Mais alguma coisa que poderia acrescentar? Se o tempo... Tem que ver o tempo também, né? Vamos passar então para o... Quem quer continuar aí agora? Não sei. Pode falar, Luiz. E como a grande maioria, assim, eu também, né? O primeiro contato com o Bruce Lee foi através de filmes. Eu lembro muito, assim, quando eu era novo, quando comecei com Kung Fu, com cerca de 14 anos. Eu tinha muito filmes de ninja, artes marciais, e Bruce Lee era o ícone, né, dessa juventude nessa época. Então, um filme que me marcou muito, que era o Voo do Dragão, somente quando estava com o Chuck Norris. Então, isso me marcou, e aí eu fui pesquisar sobre artes marciais, e aí, na época, eu pedi para meus pais me colocarem numa escola, e, consequentemente, eu consegui adentrar no mundo do Kung Fu. Então, Bruce Lee, como todo mundo, a gente sempre começa, assim, vendo os filmes, acreditando, olhando, um conceito diferente, né? Então, o começo, como da grande maioria dos artistas marciais ou praticantes, assistindo filmes do Bruce Lee. Isso foi o máximo para mim no início.
Olha, com o Chuck Norris aí, né? Era que você lembra de que ano você começou a ver o Bruce Lee e o Voo do Dragão? Eu entrei no Kung Fu na década de 94. Eu nasci na época, assim, um ano antes o Bruce Lee tinha falecido, né? Quando eu comecei. Mas eu entrei na década de 94 no Kung Fu. Então, ali que eu comecei a praticar. E aí eu começava a ver, assim, muito filme na época, assim, de outros artistas marciais. E eu me lembro muito que tinha no Kung Fu o Nunchaku, né? Que era uma das armas que aparecia muito nos filmes. E assim, eu não sou um fã de Nunchaku, né? Por incrível que pareça, mas vendo nos filmes do Bruce Lee, aquilo chamava muita atenção. E eu queria procurar assim, onde que tinha algo que me lembrasse aquilo e fui descobrir que era Kung Fu, né? Então, assim que eu adentrei também nas artes marciais. E Bruce Lee foi o máximo, né, da época. Eu comecei a acompanhar Bruce Lee perto de Operação Dragão. Eu realmente não lembro qual foi o primeiro filme que eu assisti dele. Eu morava na época em Recife e estudava, era adolescente, estudava no Colégio Salesiano e tinha um grupo de fãs de filmes de Kung Fu e filmes chineses e tal. E de história em quadrinho também, era a mesma turma. E a gente gostava muito de ver o Bruce Lee em ação. Eu acho que eu comecei eu fiquei impressionado, qualquer um fica impressionado ao ver Bruce Lee. E eu me lembro que, assim que a minha paixão por esse talento das artes marciais, pela maneira como ele se movia nas telas, pela maneira como ele dançava, né? Em pouco tempo depois eu soube que ele tinha morrido misteriosamente. Foi assim um choque para todos nós, que gostávamos de Kung Fu, que gostávamos de artes marciais e que gostávamos dos filmes chineses. Então, a gente... E estava para ser lançado a Operação Dragão, então foi um filme que o Bruce Lee não chegou a ver pronto, né? Porque ele faleceu um pouco antes. Então, realmente foi muito chocante para a gente, e a gente foi assistir Operação Dragão com um sentimento muito grande de perda, né? E era assim, a gente ficava falando, cara, não podia ter acontecido isso. Imagina, olha o que ele fez no primeiro filme americano dele, olha o que ele fez. Exato. Imagina o que seria, a despeito dos problemas que ele tinha nas costas, né, do acidente que ele sofreu e tal. Veja, o potencial que ele tinha. Ele conseguiu o que ele queria, finalmente o que ele queria, ele conseguiu, e ele falece. Isso realmente foi muito chocante. Eu quero só lembrar os nossos leitores e os participantes aí da live, né, que o livro ele já está disponível em todos os .coms, no nosso site, nas livrarias. Algumas livrarias me comunicaram hoje que receberam também. E nós estamos com a nossa apresentação está ao mesmo tempo simultânea, né, com o YouTube, Instagram e Facebook. Então, estão todos aí. Então, podem mandar perguntas. Nós estamos aqui com a nossa coordenadora de marketing, a Carolina Bessa, aqui nos bastidores respondendo a todos vocês. E é uma honra poder lançar a biografia de alguém tão importante para a história das artes marciais, do cinema, da cultura pop, e que modificou realmente a nossa maneira de encarar até os filmes de ação. Sem ele, não existiria Matrix, não existiria Mortal Kombat, não existiria, sabe, os filmes do Jet Li, Jack Chan. A nossa cultura seria totalmente diferente, né? E entrando nessa questão toda da cultura pop, de tudo que ele influenciou, de tudo que representa Bruce Lee, vamos começar aqui com uma polêmica, né, recentemente a Shannon Lee, a filha dele, criticou o fato do pai ter sido retratado de maneira tão pouco fiel em Era Uma Vez em Hollywood. E ela entrou com polêmicas agora também comentando sobre isso com relação ao lançamento do livro, né? Ela disse à revista Rolling Stone:
Embora eu seja grata ao senhor Tarantino, que reconheceu tão generosamente a Joe Rogan, que eu posso ter os meus sentimentos sobre a sua representação do meu pai, eu também sou grata pela oportunidade de expressar isto. Eu estou cansada pra cacete, ela falou mesmo, né, de homens brancos em Hollywood tentando me dizer quem era Bruce Lee. Ela falou, não aguento mais, né? Ela ficou assim bastante chocada. Então eu queria entender, assim, através aí de vocês, pode aí começar respondendo talvez aí o Luiz, e aí depois passamos a palavra aí para o Francisco e na sequência para o Vinícius. De que maneira essa colocação representa os preconceitos e os desafios que ele enfrentou tanto no cinema quanto na carreira dele? O que vocês podem falar aí, acrescentar com relação a esse nervosismo aí da Shannon, né, e relacionado a essa pergunta? O que ele enfrentou no cinema e na carreira dele com relação a desafio, preconceito? Pode começar, Luiz? Então, eu vejo assim da seguinte forma, né? Bruce Lee, ele foi um visionário, né? Que estava muito além do nosso tempo. Também acho. E ele carregava nas costas, além da arte marcial, além desse conceito, tem uma questão muito cultural ali, né? Que o Kung Fu não era conhecido, não podia se ensinar para estrangeiro, vários outros. E aí, quando você tem uma oportunidade, que nem no filme do Tarantino eu vi, né? O filme, ele é engraçado, é um filme divertido, né? Bom. Só que aí você acaba retratando o Bruce Lee de uma maneira que pega um biotipo ali, né? Então você não consegue entender na essência quem foi. E estereotipado, né? Exato. E aí você pega uma geração nova que ainda não conhece o trabalho de um modo geral, ele vai acabar pegando aquele biotipo e achar que Bruce Lee se reduz a exatamente aquilo, uma visão que colocaram ali de uma questão de que nem conhece a cultura. Então, o que eu vejo que ela fala é que, assim, as pessoas... Né, a gente está aqui no Brasil, tem um outro tipo de cultura. A China, ela tem uma outra fornecimento para a cultura, para entendimento até das artes marciais de modo geral. Então, você retratar Bruce Lee de uma maneira ali, mesmo que seja divertida, uma maneira que seja gere polêmica, parece que remota aquele tempo atrás, onde os chineses eram só piadas e faziam aquela caricatura e não tinha mais nada, né? E aí você vendo isso anos depois, e a própria filha assistindo isso, né, é um choque terrível, né? Que aí você não retrata a personalidade, não retrata o Bruce Lee de fato, e você pega uma vertente ali que vai gerar uma polêmica, uma abertura, e pega um ponto que não foi tão bom ali, né, para lançar uma homenagem, assim, embora a gente não goste muito, né, do Bruce Lee. Exatamente. Mas, enfim, eu vejo mais nesse aspecto. A pessoa não entende muito a questão cultural ali do Bruce Lee, como personagem, como mito, como lenda, para transformar ele, e aí as pessoas consigam ampliar esse conhecimento, entender. E aí eu digo mais assim, para a pessoa compreender, ela tem que entrar muito na cultura chinesa, mergulhar no mundo para conseguir compreender mesmo, né, esse fato. Então, assim como ela, eu também ficaria bastante indignado, né? Cacete! Como ela falou. Como ela se expressou, exatamente. Eu concordo um pouquinho com a Shannon, porque está afetando alguém da família dela, né? Mas eu discordo que Bruce Lee tenha sido mal retratado pelo Tarantino. Na realidade, nada naquele filme pode ser levado ao pé da letra. Sim. Então, o Tarantino é um cineasta que adora brincar. Ele se diverte fazendo roteiros e filmando. Então, aquilo, eu não vi com isso, eu achei, na realidade, o que o Bruce Lee passou com relação a preconceito em Hollywood é muito, muito maior do que isso. Isso não é nada. Isso daí nem é preconceito, isso daí é o estilo Tarantino. Aquilo foi uma brincadeira, uma homenagem, não foi nada. Eu não vi como agressivo, porque assim não é um filme sobre o Bruce Lee, ele simplesmente faz uma ponta. Você acha que dialogou com Kill Bill, com aquela representação quadrinesca de Kill Bill?
Ele na realidade, ali, todo filme é uma brincadeira, como todo filme de Tarantino. Para mim, aqui, Era Uma Vez em Hollywood, é o melhor filme do ano. Ele tinha que ter ganho o Oscar, na minha concepção. É o melhor filme do Tarantino. É o melhor filme de Tarantino, sem dúvida nenhuma, na minha concepção. Muitos acham que é Pulp Fiction, mas aquele filme é uma obra de arte. Ele fala de um assunto gravíssimo que está aqui no livro e que afetou Bruce Lee, porque a Sharon Tate era amiga dele, que morreu pelos fanáticos do Charles Manson. Está contado aqui no livro isso. E o Tarantino, ele pega essa história e ele transforma numa homenagem a Hollywood e uma homenagem às pessoas que foram tragicamente envolvidas nesse grotesco acidente, transforma numa história belíssima. Nada ali é real, nada ali é sério, nada ali quis desmerecer ninguém, entendeu? Ninguém. Então, aquilo foi uma brincadeira. Óbvio que, assim, quem conhece Bruce Lee, quem sabe quem é Bruce Lee, da importância de Bruce Lee, sabe que aquilo é uma brincadeira. Óbvio, quem ama Bruce Lee pode ficar ofendido, pode ficar chateado, pode falar, putz, imagina. E aquele ator, eu acho que representou muito bem, assim, porque assim, depois que Bruce Lee faleceu, depois que houve o passamento de Bruce Lee, muitos atores tentaram pegar o gancho que ele havia aberto. Muitos do Bruce Lee, né? Formaram em Lee, entende? Então, e todos eram péssimos, né? Exceto o nosso Jacques Chan, que num determinado filme ele contracenou com Bruce Lee. Sim, Bruce tem a foto aqui no livro, né? Essa parte eu não li, eu tive muito pouco tempo para ler, então eu li só uma parte que me interessou mais, assim, para a gente conversar aqui. Então, desculpe, eu achei maravilhoso a menção a Bruce Lee. É um respeito que o Tarantino é uma pessoa absolutamente, é um cineasta absolutamente divertido. Então, é nesse conceito que tem que ser visto. Isso. E o Bruce Lee machuca. Ele quebrando o pescoço de Jack Chan na cena de Operação Dragão. Isso, exatamente. O Bruce Lee no filme. E aí a cena termina e tal, aí depois que termina, que corta, aí o Bruce vai correndo para Jack. Desculpa, eu te machuquei, não sei o que. Aí o Jack, não foi nada, tudo bem. Então, assim, eu acho que as pessoas que ficaram ofendidas não entenderam bem o que o Tarantino quis mostrar ali. Tem que ver que é um filme que retrata uma tragédia. Sim. De uma forma que você olha assim, gente, que coisa maravilhosa. Se o mundo fosse dessa maneira, entendeu? E o Vinícius, então, o que você acha, Vinícius? É uma linda homenagem a Hollywood e é uma linda homenagem a todos os envolvidos nessa tragédia, quer dizer, aos que faleceram nessa tragédia. Vinícius? Bom, eu acredito sim que realmente isso gerou, né, preconceitos, desafios para o Bruce, e não é à toa que ele foi para Hong Kong por causa disso, por essa rejeição, né, de Hollywood, por ele não ser um americano branco, vamos dizer assim, né, por ser chinês. E na época eles queriam mais focar em protagonistas americanos, geralmente sempre foi assim, né? Tem que ver que nós estamos nos anos 60. Sim, na época era bem diferente. Ali havia todo tipo de preconceito. O mundo era
era estigmatizado e havia um preconceito enorme. Imagina, na América ainda mais. Então, assim, isso era uma coisa cultural. Para quebrar isso, Bruce Lee lutou muito, muito, muito. Desculpa estar te interrompendo. Não, tranquilo, só complementando mesmo. Então, não é à toa que foi para Hong Kong, né? Na Hong Kong, sob conselhos de amigos e alunos, né? Que, por exemplo, o James Coburn, um dos principais que o encorajaram a ir para Hong Kong, não vai para Hong Kong, lá você vai ser reconhecido. E foi dito e feito, porque ele foi e ele acabou conseguindo ser ouvido e visto de lá para cá, para os Estados Unidos, né? O que abriu, vamos dizer, talvez um interesse ali de Hollywood de poder fazer um trabalho em conjunto com a Concord Productions e com a Golden Harvest, né, do Raymond Chow, né? E então foi daí que surgiu a Operação Dragão, né? Creio eu, através do sucesso que ele fez lá e que foi visto aqui, e que então surgiu esse interesse aí de fazer algo maior, algo que alcançasse o mundo inteiro e não ficar só preso ali em Hong Kong, né? E sobre o filme do Tarantino, curti bastante, teve excelentes críticas. Tenho que confessar que não gostei daquela cena, apesar que concordo em partes com Francisco, concordo em partes, porque realmente ele fez um ótimo trabalho, um excelente filme, sou muito fã dele, mas acredito que em questão de Bruce Lee, né, vamos dizer assim, de um tributo, uma homenagem ao Bruce, no primeiro filme, no Kill Bill, né, no volume 1 e 2, creio que teve muito mais homenagens ao Bruce do que nesse filme, né? Porque nos outros teve tantas influências, né? Os trajes que ele usava, os capangas usando a máscara do Kato, né? Que dá referência ao Besouro Verde, né? O soco de uma polegada que ele não criou, mas que fez famoso, que fez ser visto e reconhecido no mundo todo, né? Então eu acho que, na minha opinião, ele meio que falhou, porque ele quis usar ali uma situação com o Gene LeBell, né? O Gene LeBell, que é o judoca lá, muito casca grossa, né, das antigas, e que era muito amigo do Bruce, e teve uma situação realmente que eles né, o Bruce tava com ele no set e tal, e ele meio que provocou o Bruce, pegou ele no ombro, né, e o Bruce: se você não me soltar, eu vou te matar. E então ele meio que brincou um pouquinho, carregou ele mais um pouco para frente, e depois falou: não, mas se você for me matar, eu não vou te soltar. E foi mais ou menos isso, e meio que surgiu esse boato aí, que ele foi meio que humilhado, entre aspas, né, humilhado, mas na minha opinião, não. Na minha opinião, eles são muito amigos, inclusive o Gene LeBell fala muito bem dele, né, sobre o quanto ele era, né, dedicado, o quanto ele era casca grossa e o quanto eles aprenderam juntos treinando, né? Tanto o Bruce treinando com ele no judô e ele passando muitos chutes para o Gene LeBell. Então eu acho assim que a interpretação daquilo, igual o Francisco falou, é teatral, né? Não é real. Então não pode levar muito a sério. Eu mesmo não achei, eu achei que poderia ser uma homenagem mesmo, não daquela forma, mas que a gente, né, liberdade do diretor, o diretor pode fazer o que quiser. Mas é isso, basicamente não curti muito pela agressividade daquele ponto, mas creio que poderia ter sido um pouco diferente. Vocês três não foram chamados à toa, né? Quer dizer, assim, toda a expertise que cada um tem ligado com o trabalho do Bruce Lee, a resposta de cada um de vocês deu uma resposta, mas tão completa, né, que eu acho que, assim, realmente aqui os nossos leitores que estão aí na nossa live, que estão curtindo, estão aí participando, realmente acho que, assim, falam: uau, são três visões que realmente se complementam. Eu só vou pedir para vocês que há um tempo, né, para a gente com essa live, e que nas respostas de vocês sejam só um pouquinho mais sucintos, porque nós temos aqui mais algumas perguntas muito legais, coisas que dá para desenvolver bem, mas que nós temos aí mais uns 45 minutos de live, mais ou menos, para a gente poder dar conta e levar esse escopo todo, porque, gente, é um livro que, olha, é um livro poderoso, né, que tem muita coisa completa do Bruce Lee. Só um minutinho que eu acho que tem aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, vamos ver.
Uhum. Algumas pessoas comentando com relação ao processo todo de xenofobia, né, de coisas que ele acabou sofrendo, né, e coisas do gênero, mas de uma forma geral a gente tem que perceber que, né, o livro ele é muito completo, né, e uma obra assim completa, ela realmente acaba nos tomando bastante tempo e valeu a pena, assim, a gente está trazendo esse para o Brasil. Uma pergunta que é muito importante, nós vamos falar aqui sobre quando ele faleceu. Né? Tem um trecho do livro que comenta: a multidão de desconsolados começou a reunir-se no final da tarde, no dia 24 de julho de 1973, no serviço funerário de Kowloon. 5 dias antes, Bruce Lee havia morrido, aos 32 anos de idade. O jornal South China Morning Post descreveu a cena como um carnaval. Essa é uma passagem do prólogo, né, que dá uma ideia da importância do Bruce Lee e como ele se tornou essa figura tão lendária. Né? Para vocês, qual a dimensão histórica do fenômeno Bruce Lee? Começando aqui pelo Vinícius, aí passando para o Luiz e aí finalizando aí com o Francisco. Pode falar, Vinícius. Muito bem. A dimensão é extraordinária porque inspirou não só pessoas interessados em artes marciais, né, como também músicos, né, atletas, né, de vários esportes como basquete, futebol americano, né, e a dimensão foi tão enorme que alcançou todas essas áreas, não só das artes marciais ou do cinema, que muitos pensam, né, do cinema de ação, né. Então, foi tão grande o impacto que alcançou vários esses pontos e muitas pessoas de cada uma dessas determinadas áreas se inspiram nele, sempre vai ter um grupo grande que se inspirou nele, que aprendeu alguma coisa com ele, que viu os filmes, que se inspirou, que criou, né, que criou alguma coisa na sua carreira, na sua vida. E tudo isso graças ao Bruce Lee. Muitos até falam, né? Graças a ele que hoje eu faço isso. Graças a ele que hoje eu sou um artista marcial, eu sou um professor, eu sou um filósofo, eu sou um atleta, né? Eu cuido da minha saúde. E por aí vai. Uhum. Luiz? Complementar, tá? Eu acho que assim, o Bruce Lee é um fenômeno que até hoje, né? Muitas pessoas, mesmo passando vários anos da sua morte, acho que não tinha tanta dimensão do quanto ele seria essa potência, do quanto ele seria essa lenda para todo mundo, né? Como o Vinícius falou. Eu penso assim, né? Quando você vê um leigo falando, um cara que não é das artes marciais, um cara que não conhece e é de outro ambiente, mesmo assim ele conhece Bruce Lee. Se você fala o nome, a pessoa sabe quem é. É diferente. Sim, exato. Uma lenda, ou um cara assim que nem quando teve aqui no Brasil, a morte do Ayrton Senna, que reverberou por né? Muitos anos, muita dedicação, muitas pessoas indo em volta, mas Bruce Lee é um legado. Eu acho assim, que ele passa da condição até de ser humano, né? Que é um cara que estava muito além do tempo, é aquele cara que vem a cada período para revolucionar mesmo o mundo. Então, eu acho que nem a família teve noção do quanto ele era um cara extraordinário, do quanto ele ia chegar nesse ponto. E o ruim, assim, como faleceu cedo, a gente ainda não viu a potência que poderia até chegar se tivesse aqui entre nós, né, hoje. Então, imagina assim, uma lenda que faleceu e que a gente está conversando aqui até num debate muitos anos depois. Imagina se ele estivesse aqui nesse momento, vivo ainda, conhecendo a sua arte. E o melhor de tudo, um cara que foi um humano. Ou seja, era a função que ele trouxe não só das artes marciais, mas um cara que fez mudar o pensamento da humanidade. Eu vejo dessa forma. É um cara que modificou a estrutura de um mundo. Com a sua energia, com o seu olhar, com o seu carisma, com mesmo seu ego, ou todas as outras vertentes que ele teve, que não só fica nas artes marciais, mas ele é um cara fora de série, um fenômeno realmente, porque, para minha concepção, assim, não tem outra pessoa no momento que chegaria ao nível dele hoje aqui, né? Ou no resto do mundo, que é um cara que estava muito à frente do tempo. Então, você vê isso até em umas entrevistas gravadas, quando você olha ele falando, você já sente a energia, você sente
o que ele quer dizer mesmo com os olhos, né? Isso para nós, assim, artistas marciais, é um negócio assim fora de série, que a gente chama de um olhar divino, né? Um negócio espiritual mesmo. Sim. Então Dá acho pra perceber a força dele, né? isso, exatamente. Isso fez ele mover multidões mesmo. Mesmo assim, muito tempo depois da morte dele, qualquer lugar que você vá, até a minha mãe, né? Eu costumo dizer assim, que não conhece nada de artes marciais, não conhece nada de coisa, de arte, de modo geral. Se você fala assim, mãe, Bruce Lee, já sabe quem é, Sim. já sabe o que fazer, já sabe o grito, já sabe os trejeitos. Então, Sim. é um cara que virou um fenômeno por vários motivos mesmo. Então, não tem igual. Tem um detalhe que eu queria te perguntar, porque como é uma coisa ligada com técnica, né? Você foi técnico da seleção, tal. Antes de completar a fala aí do Francisco, o Lauchi do Gela Fuleitassi, ele diz aqui, boa noite, a respeito da dor na coluna, é verdade que ele se tornou, de certa forma, dependente de remédios para viver? Então, os relatos, assim, que nem no livro, Bruce Lee era um cara muito magrinho, assim, ou muito franzino, ou muito doente desde que ele nasceu. Mas, assim, você pega o estereotipo de alguém que quer arte marcial, que a gente diz, assim, a saúde e visa, assim, prolongar a sua vida, né? Mas Bruce Lee levou isso ao limite, porque ele era um cara que testava tudo mesmo, de fato. Testava para ver se a arte marcial dele ia funcionar para um combate, testava o seu corpo ao limite. Então, isso é que nem você pegar um atleta de alto rendimento, que vai testar o seu limite ao extremo. Ele vai ter lesão, ele vai ter dor, ele vai ter esse processo diferente de alguém que pratica. Então, você pega nessa escala Bruce Lee, que é um cara acima da média para aquela época, desenvolvendo vários métodos de treinamento, que na época não tinha. Agregando treinamento de força, que na época assim, você falava, você treina uma arte marcial, não pode treinar, como se fosse hoje em dia, musculação, você não pode treinar fazer trabalho de força. Então, é óbvio assim, que ele ia ter dor, que ele ia ter lesão, que ia tomar alguns medicamentos. Faz parte do desenvolvimento ali daquela época. Entendo. Então, principalmente quando ele feriu a sua coluna, né, e teve dores até o resto da vida, praticamente. Por isso que ele realmente ficou dependente, basicamente, de remédios para coluna. E, claro, remédios bem fortes, porque a dor era terrível. Francisco, sobre o homem, a lenda, esse processo todo, não imagina da morte dele, né? Que a gente perguntou para eles. A questão é que todo mundo já sabe aqui que Bruce Lee é um homem acima da média e à frente do seu tempo. Mas uma coisa que é importantíssimo destacar também é que o Bruce Lee ele trouxe as artes marciais para o Ocidente, coisa que não era permitido. Então, ele, de certa maneira, desafiou os mestres dele e tudo o que ele acreditava, ele buscou e foi atrás do sonho dele. Então, ele, que já era um visionário, ele se tornou conhecido e mundialmente por causa de seu próprio esforço e de sua visão de não deixar restrita as artes marciais ao Oriente, de trazer isso para o mundo todo. Então, isso é extremamente relevante na história dele, né? Tanto que a gente colocou já de cara no subtítulo do livro, que lá fora não tem, né? A Biography, uma vida, né? A biografia definitiva da lenda do cinema que transformou as artes marciais em um fenômeno global, né? Então, nós trouxemos isso realmente para falar, nossa, qual a importância dele, né? E o homem por trás do uma divisão entre cultura oriental e ocidental, né? Você tem que perceber que 1960, a Segunda Guerra Mundial, que foi traumática para o mundo, tinha acabado há 15 anos. Há pouco tempo, há 15 anos. Sim. Então, assim, havia um preconceito muito grande contra os orientais. Sim. Entendeu? A China da época não é a China de hoje. A Coreia da época não é a Coreia de hoje. Eles deram a volta. O Japão da época não era o Japão de hoje. Eles deram a volta por cima. Então, hoje o mundo está voltado para o Oriente, mas naquela época ninguém sabia o que era o Oriente.
E os chineses eram retratados sempre de maneira humilhante, tanto em filmes e séries e tal. Então, isso foi uma coisa que Bruce Lee sempre combateu, sempre quis mostrar que não era essa a maneira correta de se retratar o povo dele. Sim. Tanto que, assim, essa próxima pergunta ela vem de encontro exatamente com isso, né? Ele era filho de um cantor de ópera de família sem muitos recursos, e a sua mãe era filha de um dos homens mais ricos, né, de Hong Kong. Ele nasceu em São Francisco em 1940, na Califórnia, e descendente de judeu holandês, e tinha também sangue inglês e chinês. Com essa mistura cultural toda na sua vida, afetou todo o processo dele de lidar com as artes marciais e também ali no cinema. É uma pergunta para todos. Quem aí gostaria de começar? Ou eu escolho? Escolhe. Vamos continuar aí, que eu estava gostando muito da fala do Francisco. Continua, Francisco. Só olha, a gente está um pouquinho na realidade, fala e passa logo para os outros. Na realidade, eu não vejo toda essa mistura cultural. Ele sempre se considerou muito americano e muito chinês. Ele era muito ligado à cultura chinesa e queria que houvesse um respeito enorme pelos antepassados e pela luta dos chineses por vários problemas que eles tiveram, inclusive a invasão japonesa e tudo mais, que é retratado num dos filmes do Bruce Lee. Então, eu acho que essa mistura cultural não afetou muito ele, a não ser o óbvio, que é chinês e americano. Isso sim. E foi graças a essas duas vertentes que ele consegue realizar o sonho dele, apesar do sacrifício. Esse livro é fantástico porque conta em detalhes todo esse processo, esse sofrido processo que teve até ele chegar no auge de Operação Dragão. Sim, isso realmente é importante. Pode continuar, Luiz. Então, isso que você falou é verdade, assim, e eu complemento porque, assim, o livro, ele retrata muito mesmo, assim, se você pegar a história, ver a própria mãe dele, que tinha descendência, que ainda mais rica, casando com um chinês, que era mais pobre. A luta já dela ali, já tem que fazer esse esforço, ou seja, assim, abrir mão de vários conceitos. Se você traduz para o Bruce Lee, é mais ou menos o que ele fez, né, com a cultura dele. Teve que abrir mão de várias coisas para poder ir atrás. Então, você já vê um histórico ali familiar, né? Isso que eu achei muito legal, assim, no livro. Você vê que, assim, a personalidade dele está formando, você tem um histórico ali já da família que fez uma luta contra preconceitos, contra a união, para poder fazer o que queria. E Bruce Lee acabou levando isso para cima, porque ele viveu numa época que, como o Ucha disse, já a China já não era a mesma. Ainda tinha, além disso tudo, né, tinha vários conflitos de estilos de Kung Fu na época. Mao Tse-tung fechando tudo e criando um novo sistema de arte marcial lá, abdicando de professores, vários conceitos, que ele devia ter na época entre 10 anos para 12 anos. Você pensa assim, nessa todas as batalhas, um menino está começando a aprender artes marciais, tentando chegar a um legado para fazer a cultura dele para frente, indo contra tudo e todos ao mesmo tempo, e o melhor, né, levando uma arte marcial que até ele sofreu preconceito para aprender por não ser um chinês, assim, um chinês nato, né? Um chinês misturado com ele com um chinês americano. Então, ele mesmo já sofreu na pele isso. Então, ele não queria do modo assim que as pessoas passassem por aquilo. E ele não entendia como a criança questiona. Por que eu não posso ensinar? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Então, ele cresce com essa visão já. Então, penso muito nesse aspecto do que o livro trouxe, que é muito importante. É bom destacar também, só abrindo um parênteses pequeno, não sei se eu vou falar alguma bobagem aqui, mas o Bruce Lee é de Hong Kong. E Hong Kong não era ligado à China, então, tanto é que hoje em dia a China continental não venera tanto o Bruce Lee quanto Hong Kong.
né? Só para abrir um parêntese nisso, porque assim, é importante destacar essa diferença. Exatamente, né? É um conceito diferente. Até na China ele demorou, né, para ser assumido. Ali tem uma homenagem, tem uma estátua, sim, sim, demorou demais. Não só lá, mas em várias partes do mundo. Exatamente. Pode continuar, Vinícius. Tá bom. Acredito que essa mistura ela foi muito importante na vida do Bruce, a mistura cultural aí. Quem mora nos Estados Unidos, falando por experiência própria, não mora há muito tempo, mas 5 anos, você já sabe, já entende que quando você vive num país como os Estados Unidos, que é uma mistura de povos de vários cantos do mundo, você, naturalmente, você aprende coisas e culturas diferentes. É muito fácil. E o Bruce, ele teve tantos amigos, né, que vieram das Filipinas, amigos do Japão, amigos de vários cantos do mundo, e ele aprendeu muito com eles, né? E eles também, com certeza, aprenderam muito com ele. Então, trocaram muitas experiências boas, e essa parte da cultura aí o fez ficar ainda mais criativo, né? Deu mais oportunidades a ele, fez com que ele fosse respeitado por todos eles, né? Todos que conheceram ele, tiveram uma amizade com ele, só falam coisas positivas, né? Só coisas boas, né? Coisas que realmente inspiraram. É claro que todos não são, vamos dizer assim, não somos perfeitos, né? Então, com certeza tem sempre um ponto que poderá ter críticos e tal, mas a maioria deles você vai ver que só coisas que realmente são inspiradoras, coisas que realmente... E ele, né, desde pequeno, né, saiu daqui dos Estados Unidos com 3 meses apenas, foi para Hong Kong, né, já começou a estudar lá na escola inglesa, né, e assim já foi para os Estados Unidos com 18 anos, e a partir daí conheceu muitas pessoas e teve muitas inspirações em diversas culturas. Né, isso aí que moldou muito o Bruce Lee também, na minha opinião. Continuar sua fala um pouquinho, Vinícius, rapidinho, se você puder responder, e eles podem complementar aí também, né, o Francisco e o Luiz. Tem uma pergunta aqui da nossa audiência, o Diego Bruno, ele pergunta quais os mitos e realidades acerca do documentário do Discovery sobre a morte do Bruce Lee, do Autópsia de Famosos. Sim, qual a primeira palavra que você falou a respeito do link? A pergunta quem pergunta é o Diego Bruno, quais são os mitos e realidades acerca do documentário do Discovery sobre a morte do Bruce Lee na série Autópsia de Famosos? Na minha opinião, eles praticamente espelharam o livro do Matthew Polly, basicamente, né, que é Insolação e tudo. Eles mostraram várias teorias e tudo, mas no final acabou que confirmando, ou seja, eles praticamente basearam nesse livro, praticamente o resultado final da morte. Aí, Diego, que no caso, e é uma morte comum, verdade, você tem que ler nosso livro. Sim, e é uma morte comum entre os atletas, né? É insolação. Então, por isso que ele acreditava muito, e pelo fato de ter acontecido em maio, né? Um mês antes dele morrer, dele ter desmaiado, dele ter dado convulsão, quase morrido, né? Que foi praticamente a mesma coisa que aconteceu no dia da morte dele. Então, creio eu que o porquê que ele levanta essa tese e acredita nisso é justamente por isso, pelo fato que aconteceu antes, né? Dele ter quase morrido. Né? Então, eu acredito que é uma boa explicação. Não pode ser descartado. Francisco, Luiz? Não, eu acho que deve ser por aí mesmo. Aí, né? Ele retirou as glândulas, né, das axilas, as que soam, né? Esqueci o nome. Ele retirou isso aí e deixava o corpo dele sobreaquecido, né? Porque ele não suava, ele se incomodava quando ele suava muito, e por isso que ele fez esse procedimento cirúrgico. E que eu creio que custou a morte dele, na minha opinião, que isso aí ajudou. Uma pessoa hiperativa, né? Ainda. Aí Exatamente. Olha, uma pergunta muito importante aqui com relação à arte dele, né? Dele passar a instrução do Kung Fu para outras pessoas. Pergunta para o Luiz Nascimento.
Vamos falar aqui, então, sobre o Bruce Lee com relação às artes marciais. O autor, ele coloca, Bruce Lee foi o primeiro instrutor de Kung Fu nos Estados Unidos a aceitar estudantes a despeito de qualquer questão racial ou étnica. E esse trecho ilustra muito o aspecto importante que abriu muitos caminhos para o Bruce Lee. O que você poderia falar, Luiz, com relação a essa coisa dele ter popularizado as artes marciais na sua época e ter tornado isso uma coisa tão importante e ter chegado até os dias de hoje? Dele ter rompido com essa questão de não passar para não orientais. Então, como a gente falou no início, assim, a Bruce Lee, ele foi um precursor, né, disso. Porque, assim, até então, as pessoas não conheciam muito também o que era Kung Fu, o que era o Shu, o que ele estava fazendo marciais. Naquela época tinha muito contato com Karatê, com Judô, e ele entrou com arte marcial que as pessoas não conheciam e ainda ensinando para todo mundo que quisesse aprender. Porque o que ele falou muito ali, assim, você está disposto, eu vou te ensinar. Independente de você ser estilo A, B ou C, você é um ser humano. Então, se você é um ser humano, você tem direito de aprender. E eu quero ensinar. Então, o que ele retrata ali é mais essa questão, para mim, muito humana mesmo, né? Você vai contra alguns princípios, que é coisa cultural dele com a China, do lado chinês forte, né, dele, e vai ensinar todo mundo porque todos vão ter acesso a algo que você vê, né? O cara era tão visionário que é o que a China fez depois. A China depois abriu os estilos de Kung Fu, abriu para o mundo, começou a distribuir, começou a padronizar, começou a tentar virar um esporte olímpico, uma coisa que ele fez lá atrás. Ou seja, ele não estava errado, né? Ele só estava à frente do tempo. Exato. Ensinar as pessoas que queriam aprender. Então, e um lado bom ali que mostra muito também na bibliografia aqui do livro, é que ele conta que ele tinha uma coisa inquieta, né, por ser hiperativo. Então, ele testava tudo, todos os métodos de treinamento dele, todos os métodos de defesa, todos os métodos de ataque. Então, ele tinha que testar com as pessoas. Então, o modo como ele ensinava também servia para ele testar a arte dele, para ele poder aprimorar esse fundamento. Então, para isso, ele precisava de pessoas, né? Então, ele acabava aceitando vários tipos de pessoas de formato pequeno, baixo, alto, médio, grande, porque assim ele conseguia melhorar o estilo dele, até tornar o estilo que ele criou. Então, ele conseguia pegar as pessoas, como se fosse um teste. Ele ia pegando um biotipo diferente para fazer teste, ao mesmo tempo ele ensinava e com isso ele tinha um ganho enorme. Ou seja, eu vou dizer assim, que ele tinha uma expertise ali, né? Ele ensinava as pessoas, mas ao mesmo tempo ele estava colhendo informações. Sempre absorvendo. Laboratório, né? Saber o que ele ia fazer e estar à frente daquele tempo lá, né? Das outras artes marciais. Então, isso foi um fato, assim, de ser muito popular. Um negócio que chegou novo, ninguém conhecia, testando contra todo mundo, testando contra tudo. E as pessoas não entendiam o porquê daquilo. Aí só veio entender lá na frente, né? O que nem hoje. Tem artes marciais mistas, MMA, UFC, coisa que lá atrás já estava fazendo antes de ser conhecido. Exatamente. Hoje. Eu já vi que ele usou até esgrima, técnicas de esgrima, né? Para juntar ali no Jeet Kune Do, né? Exatamente. Nós vamos ter a próxima pergunta. E dentro do Kung Fu tem muitos estilos, né? Ou seja, ele pegou um pedaço e para lançar para todas as pessoas conhecerem o que é, né? Perfeito. Pode continuar, Francisco? Não, eu não tenho nada mais a acrescentar além do que o falou. Aliás, é uma honra estar participando dessa live com o Luiz, que já nos conhecemos desde o Festival Bruce Lee 75. Quer complementar, ou Vinícius? Não, simplesmente o Bruce, ele sempre gostou, né, de explorar bastante, né, diversas artes marciais, diversas pessoas experientes, e na carreira dele, nesse percorrer ao mundo, ele aprendeu muita coisa e, claro, né, absorveu somente o que realmente ele considerava que era eficiente, né, e isso aí ajudou bastante no desenvolvimento do Jeet Kune Do. Exatamente. É a próxima pergunta aqui do livro, inclusive. A gente está bem alinhado, o roteiro está fluindo muito bem. A gente tem ainda 20 minutos aí de live. O que ele diz, né? Logo um trecho aqui do livro. Quase logo depois de ter criado o Jeet Kune Do, em 68, ele arrependeu-se de ter dado nome à técnica. Não era possível fugir do paradoxo de que o seu estilo sem estilo, em constante evolução,
era, na verdade, um sistema lógico consistente com técnicas e princípios específicos. Baseado nesse trecho, como praticantes de artes marciais e conhecedores das técnicas, vocês poderiam falar da importância do Jeet Kune Do para os dias de hoje e no que ela difere das outras artes marciais? Quem começa? Começar, Vinícius. Pode ser. Bom, na minha opinião... Você é praticante, né, Vinícius? Sim, pratico num grupo aqui em São Francisco. E vamos dizer assim, né? Para mim é um sonho realizado, né? Treinar com pessoas tão realmente focadas e sérias, né? No Jeet Kune Do. Mas, enfim, o Jeet Kune Do, basicamente, ele é bastante científico, né? Na minha opinião, o que eu vejo de diferente das outras artes marciais é que ele é bem científico e trabalha muito bem a mecânica de cada movimento, leva a sério realmente, né? E foca na realidade, né? Num combate real, para te preparar para um possível combate real. E não, vamos dizer assim, não é bonito, não é elegante, né? Ele é mais, digamos que até um pouco sujo, porque, né, se trata de uma luta real. Então o praticante de Kune Do, ele quer acabar com o combate o mais rápido possível, né? Ele não quer ficar ali brincando ou digamos assim, tomando tempo, né? Então ele quer finalizar, porque se acaso aconteça uma situação real dessa, ele tem que estar preparado, e por isso que a gente se prepara, vamos dizer assim, sempre, né, para que os movimentos que a gente treina se tornem naturais, né, e não apenas robóticos, né, porque muitos estilos, claro, todos têm seus méritos, mas muitos são fixos, não desenvolvem, digamos assim, fica mais preso ali naquela doutrina, né? Então, o Jeet Kune Do, a ideia dele é que não fosse, por mais que aconteceu, né? Muitos tiveram más interpretações, que foi o que causou muitos atritos entre os instrutores, né? Porque cada um interpretava de uma forma diferente. Isso os dividiram, né? O que não é bom, porque a ideia seria não dividir, né? E o Bruce realmente no começo ele tinha uma ideia de criar uma rede, só que a hora que ele viu que começou a virar muito mainstream, né, que é algo muito comum, igual artes marciais qualquer, né, ele mudou de ideia, né? Ele mudou de ideia e já resolveu fechar e começou a instruir mais particularmente as pessoas que ele realmente confiava, que ele via que realmente poderia levar à frente, né, que poderia representar de alguma forma, e mesmo assim ainda, pelas interpretações diferentes, eles ainda por algum acaso, se desuniram, né, muitos deles. Mas o Jeet Kune Do, na minha opinião, ele, para quem leva a sério, quem realmente conhece a fundo e treina duro, porque não há segredo, né? O segredo é treinar duro, é dedicação, você focar e viver para aquilo, né? Esse é o segredo mesmo, porque não tem outra chave mágica que simplesmente, faça isso e isso, não. Você tem que viver aquilo, entendeu? E fazer com que aquilo se torne natural, né? Movimentos naturais que possam ser realmente eficazes numa situação real. Basicamente isso. Luiz? Eu acho que, como o Vinícius disse, vou só complementar, assim, acho que a grande frustração no início assim, do Bruce Lee é que ele criou, assim, ele foi um precursor disso. As artes marciais chinesas, assim, para quem não conhece, né, tem diversos estilos, diversos métodos, né, e cada um padronizados, né, com movimentações. E Bruce Lee tirou o melhor das artes marciais que ele teve contato para criar um sistema dele. Só que ele viu lá na frente que, mesmo ele criando o sistema, ele não vai fugir muito de ter, assim, tem que ter um padrão para poder ensinar, né, o movimentação para as pessoas aprenderem. Eu acho que isso foi o que frustrou, porque ele queria desenvolver nas pessoas que elas fossem humanas, ou seja, você tem um grupo de 5 pessoas, você vai ensinar aquela arte marcial para 5 pessoas, mas sim, são corpos diferentes, então a resposta em cada corpo vai ser diferente. Então ele queria ver essa visão diferente nas pessoas e não passar aquela visão apenas comercial, né, de você aprende A, o outro aprende A, o outro aprende A e todo mundo faz o mesmo sistema. Então isso que ele quis assim envolver o Jeet Kune Do para frente.
Só que pensando por outro lado, você acaba tendo uma padronização. Então, não tem como fugir um pouco desse conceito, né? De padronizar um sistema para ele poder crescer. Mas, voltando assim para o aspecto, eu acho assim, que foi fundamental, porque ele fez, voltando a dizer, ele fez o que a China fez hoje, de distribuir o Kung Fu pelo mundo, fez o que o MMA fez hoje, de juntar lutas de vários tipos em uma competição e Sim. cada pessoa treinar diversas modalidades. Muito visionário. Ou seja, ele estava muito, como a gente falou, né, que visionário e muito à frente do tempo. E o melhor, assim, ele testava aquilo que ele queria. E isso popularizou cada vez mais ele, porque ele é um cara que pegava, inquieto, hiperatividade, testava. Funcionava. Bom, você via, durou 3 minutos, não quero isso. Vou testar mais para ver se eu resolvo em menos tempo. Ou seja, para mim, é um cara empreendedor que queria resolver uma questão com menos esforço possível, para você ter tempo para fazer outras coisas. Então, essa transformação que ele deixou para o legado, né, do mundo. Você fazer uma tarefa com menos esforço e ter um resultado a alcançar X, do que você fazer 500 mil tarefas e não ter resultado nenhum. É o que os mestres, nesse período agora, estão fazendo, né? Mesmo na China, assim, estão se adaptando, estão se inovando para ter a técnica funcionar e também ter a questão de saúde, ter os dois aspectos. Coisa que ele já fez lá atrás, né? É como se fosse quanto menos, melhor. Quanto mais qualidade, melhor. Exato. A gente também não pode esquecer que Bruce Lee vem das ruas. Ele, quando ele era adolescente, ele fazia parte de gangue de rua. Ele tinha confrontos, tinham brigas de rua, e o estilo dele vem muito dessa necessidade que a briga de rua tem de realmente acabar o mais rápido possível, entendeu? E de ter o melhor ataque e a melhor defesa para resolver o problema, o que ele via que nas técnicas tradicionais fazer os katas, fazer aqueles movimentos e tal, não refletia a realidade das ruas, entende? Então, a partir dessa experiência dele de adolescente, é que ele cria toda uma necessidade, uma estrutura e sua filosofia de ensinar às pessoas um novo estilo de Kung Fu. Então, isso ele realmente é visionário. Essa questão de misturar estilos, de misturar tipo de luta, que hoje em dia está tão famoso, conhecido, Bruce Lee já fazia isso. E era criticado por isso na época. Era criticado. Só mais um pequeno rápido. O Chuck Norris dizia, né, que ele não gostaria de se referir ao Bruce como um mestre de Kung Fu, ou como um professor de Kung Fu, mas sim um mestre das artes marciais, né? Porque ele dizia o quanto ele era bom em todas elas. Então, isso aí já demonstra um pouco do reconhecimento de campeões, né? Lutadores cascas grossas que reconheciam e reconhecem o quanto o Bruce era grandioso, né, nas artes marciais. Exatamente. Olha, uma pergunta agora específica aí agora para o Francisco Ucha. O Francisco, você criou o Festival Bruce Lee 75, levando filmes do Bruce Lee para diversos estados, inclusive convidou o Luiz Nascimento para participar do festival, né? Exatamente. Como foi essa experiência? Como você selecionou os filmes? E quais filmes do Bruce Lee, na sua opinião, foram os mais importantes para a história cinematográfica que se seguiu para influenciar as artes marciais no cinema, como ela está dominada no dia de hoje? Olha, nessa época eu trabalhava numa empresa que detinha os direitos dos filmes do Bruce Lee. De todos eles, na realidade, exceto a Operação Dragão, que é da Warner. Todos os outros feitos na China, que são só 3. E eu não incluo o Jogo da Morte entre os filmes dele, porque ele não terminou. Esse filme foi feito depois da morte dele, e, para mim, esse filme é uma agressividade, é um show de horrores, porque a única parte que presta é a parte que aparece o Bruce Lee. O resto, tudo, e tem um show mórbido que mostra cenas do enterro, cenas do enterro do funeral do Bruce Lee,
que o livro chama de Carnival, né? Que o livro não, que foi retratado como... Então, assim, esse jogo da morte, para mim, tinha que ser esquecido, deixar só as cenas. Uma vergonha. É uma vergonha esse filme, e eu lutei para não incluir no festival esse filme, mas como a empresa detinha o direito desse filme também, eu terminei cedendo e coloquei no festival. Não deu tempo de contatar a Warner para incluir a Operação Dragão, que seria aí sim coisa. Agora, os 3 filmes eu adoro os 3 filmes que ele fez na China. Os 2 primeiros não foram dirigidos por outro. O terceiro, O Voo do Dragão, que é espetacular, porque tem a cena mais antológica de luta de artes marciais, que é ele contra o Chuck Norris no Coliseu, que nem foi filmado no Coliseu, mas partes foram filmadas e partes cenários. Partes foram filmadas, e a luta mesmo foi em cenário. Mas eles não pediram autorização, a equipe de filmar não pediu autorização ao governo italiano, e eles filmaram lá sem autorização, então eles tinham que filmar assim rapidinho e sair, né? Então, assim, é bem típico esse tipo de produção chinesa da época. Improviso. O improviso, a falta de uma legalidade, de alguma coisa assim. Mas eu realmente gosto muito dos 4 filmes do Bruce Lee. O Voo do Dragão, eu acho... para mim, eu tenho um pouquinho mais de paixão por esse filme, porque ele dirigiu, ele fez o roteiro, ele interpretou, e ele tem umas cenas... porque, assim, quando no Festival Bruce Lee, nós passamos os filmes inteiros, né? Então, na televisão, esse filme, O Voo do Dragão, por exemplo, tinha algumas cenas cortadas, inclusive uma que tem um nu frontal de uma atriz, em que ele está se não me engano é esse filme, né? Me corrijam se eu estiver errado. Ele está no apartamento e ela aparece em nu frontal. Cenas cortadas. Isso no cinema, nem sei, eu não me lembro de ter visto isso no cinema quando passou pela primeira vez. E na televisão não aparecia. Esse e outras ceninhas que eles cortaram. Na televisão não tinha essa cena. E nós passamos todos os filmes exatamente como eles foram filmados e na versão original, na língua original que foi feito. Então, nós começamos esse festival em São Paulo, no Espaço Itaú de Cinema. E, a partir daqui, nós exibimos o filme para dezenas de cidades. Foram mais de 22 capitais e várias cidades no interior, tanto de São Paulo, do Paraná, de coisa, e realmente foi um esforço... lotado, né? Em alguns lugares lotava, outros não, porque dependia muito da divulgação da época. Lá, só que em São Paulo, nós fizemos alguns eventos a mais e exibimos também documentários, tal. Legal. Inclusive, foi numa das exibições especiais que nós chamamos o Luiz, que depois da exibição desse documentário e do filme, nós fizemos um debate, foi muito bacana. Teve a presença do Celso Sabadin, que foi inclusive originalmente convidado. Ajudei a divulgar. Ajudou a divulgar. De conta própria. Então, assim, foi em 2015, né, quando o Bruce Lee faria 75 anos. 42 75. Anos da morte. Mais ou menos naquela época. Não, quando ele faria 75 também. Anos. Ah, verdade. 75 anos. 75 anos, sim. Bruce Lee 75, yeah. Então, foi um prazer enorme fazer esse festival. Infelizmente, não teve a Operação Dragão e, infelizmente, teve o Jogo da Morte, que, para mim, é um horror esse filme. E foi o filme que eu conheci o Bruce Lee. Aí eu vi que ele aparecia pouco. Quando eu vi a Operação Dragão, eu falei...
Uau! Para mim é o filme que assim, eu mais gosto, mas eu preciso ver melhor agora com isso que você falou do Voo do Dragão, que eu não lembrava. Eu adoro, Isso. assim, na minha adolescência, a Operação Dragão foi o filme que mais me marcou. Para mim também. Entendeu? Agora, vendo hoje todos os filmes, eu gosto muito de todos, porque ele não luta, ele dança. Ele foi campeão de tchá-tchá-tchá na China, quando ele era antes dele se inspira muito em Muhammad Ali nas lutas também. Então veja bem, aquilo não é luta, aquilo é uma dança, aquilo é um espetáculo. O que ele faz é uma coisa sobre um mundo maravilhoso, entendeu? Então ver o Bruce Lee nesses 4 filmes é realmente um prazer ver ele lutar. E assim, sem palavras. Nós temos mais 2 perguntas ainda, e eu queria só que você falasse rapidinho, Vinícius e o Luiz, os filmes que vocês gostam mais, e passar para essas 2 perguntas, que o nosso tempo agora está ficando bem pequenininho. Sim, não, vou tentar ser breve. Só complementando o que o Francisco falou aí do festival, eu não pude ver os filmes, né, do festival, mas, por incrível que pareça, eu tive a sorte, na mesma época, praticamente nas mesmas semanas, ver Operação Dragão pelo Cinemark. Eu não sei o que fizeram, mas exibiram. E foi o único que eu consegui assistir no cinema. E para mim foi um sonho realizado também. E como ele falou, o Voo do Dragão realmente para mim é um dos melhores também, por Bruce Lee ter tido liberdade total, né, de ter exposto todo o seu carisma, todo o seu talento, né, e poder ter dirigido, poder ter adicionado várias coisas criativas, né, situações como um homem do campo é tratado na cidade grande, né, todas essas coisas, esses elementos que é tão simples e que acaba sendo especial para o fã que vê e revê e não cansa de ver. E aquela cena no Coliseu é considerada uma das melhores do século, de todos os tempos, né, com o Chuck Norris, né. E realmente, concordo. Aquele é o que mais... O Dragão e Operação Dragão são os 2 melhores. Todos os tempos. Eu também, assim, mas o Voo do Dragão é o que mais marcou. O Voo do Dragão, Operação Dragão são os pontas mesmo, né? Por causa da questão cultural, principalmente na Operação Dragão, mas o Voo do Dragão com o Chuck Norris, aquela luta é algo épico. Acho que tinha que passar todos os dias na TV, porque é um negócio extraordinário, e também, assim, por 2 ícones, né? Mesmo o Chuck Norris ali tá no filme do Bruce Lee, fazer aquela cena antológica da luta, o formato como foi gravado, nossa, é algo, assim, que é incrível, assim, que eu acho que todo mundo de artes marciais tem que ver essa luta. Se você ainda não viu, veja e olha lá no livro as fotos. Exatamente. O que aparece aqui dos filmes é realmente algo muito fantástico, mas você tem que ver também, né? Só um tweet aqui, Chuck Norris dizia, né? Bruce chamou ele para fazer o filme e ele dizia: você vai ganhar de mim? Como é que vai ser? Aí ele falou: não, eu não vou ganhar, eu quero te matar no filme. Entendeu? Então, tipo, algo bem... Ele foi bem expressivo a hora que ele chamou mesmo. Você quer vencer o campeão mundial? Não, eu quero matar o campeão mundial. A questão, inclusive, é que é uma luta extremamente respeitosa entre os 2. O Bruce Lee, depois que o derrota, ele demonstra muito respeito pelo oponente. Sim. Coloca o kimono, né, para cobri-lo depois que ele morre e tudo, como respeito e honra. Sim. Bom, olha, nós estamos chegando, infelizmente, ao final, porque está uma delícia isso daqui, sabe? O nível de conhecimento complementar que vocês têm, realmente, assim, eu já li o livro, né? A gente escolheu esse livro para lançar aqui, bem antes dele ter sido lançado nos Estados Unidos, não havia sido lançado lá ainda, quando nós adquirimos os direitos, então eu tive realmente condições ali de ler boa parte, né, do livro antes. A gente não lê, lógico, inteiro, mas depois ele volta, tem toda a coisa toda do copydesk, da leitura, de como vai ficar. Uma obra grande, assim, às vezes passa, né, uma coisa ou outra, né, de um erro gramatical, é um livro grande, mas, assim, a gente sempre está colocando um esforço para ter sempre o melhor texto ali possível, que a gente tem uma equipe que tem 2, 3, 4 leituras em cima. Mas uma coisa que é importante para finalizar essa live, que é o quê, né? Eu queria que vocês pudessem destacar
né? O que vocês mais admiram do Bruce Lee e para quem quer conhecer o Bruce Lee além da biografia, outros caminhos que vocês podem sugerir para desvendar o homem por trás do mito, o trabalho dele, a importância do Bruce Lee, né? O que vocês podem indicar de filme, praticar arte marcial, mas principalmente isso, quer dizer, o que mais tocou vocês conhecendo esse homem, essa figura humana tão absurda quanto ele. Opa, tá falando aqui que acabou. Quem dá sim? Paramos ou continuamos? Timer, acabou. A primeira live acabou. Gente. Ou todas as lives? Eu acho que o que mais tocou em vocês depois que vocês conheceram o Bruce Lee, quer dizer, você destacar o que vocês mais admiram, cada um de vocês, o que vocês mais admiram no Bruce Lee. E como as pessoas podem conhecer o Bruce Lee além dessa biografia. Bom, a genialidade dele, o carisma, né? O quanto ele é um ser inspirador, né? Toda a sua sabedoria, o que ele explorou, o que ele pôde transmitir, isso aí é uma das coisas mais ricas que ele teve. E recomendo a todos que assistam os seus documentários, né? Que seja o How Bruce Lee Changed the World, que é um dos melhores, na minha opinião, né? Como Bruce Lee mudou o mundo, que é pela The History Channel, muito bom. Recomendo também Eu Sou Bruce Lee, né? I Am Bruce Lee também, um excelente documentário. Os clássicos também, que contam muitos detalhes que os mais novos não contam. Então, recomendo que todos os documentários, todos os filmes, e pode ter certeza que você vai aprender muito com ele e vai se inspirar muito em várias áreas da vida. É o que eu posso dizer. Francisco? Eu não tenho muito o que recomendar depois do que o Vinícius falou. Eu acho o Bruce Lee é um fenômeno, a gente já falou sobre isso. Os livros também. Exatamente. Então, assim, os filmes dele são obrigatórios. Há documentários espetaculares. Essa minissérie que foi feita, não sei se eu não assisti, então não sei se é um bom trabalho. E uma coisa que pouca gente fala, mas tem no livro, é o lado erótico do Bruce Lee, que pouca gente fala, né? E aqui tem o... Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Ele teve um caso tórrido com uma atriz que fez A Família Buscaté e fez com ele um filme, como é o nome? Do Marlowe. Marlowe. Isso, E ela fala o seguinte: eles tiveram um caso durante muito tempo, e ela fala o seguinte: Bruce foi o amante mais incrível com que eu já estive. Ele conhecia muito bem o corpo de uma mulher. Então, assim, além dele ser uma pessoa encantadora e uma pessoa que tinha uma missão e que tinha um desejo de conquistar alguma coisa, ele tinha uma paixão e um respeito muito grande pelas mulheres, a ponto de se envolver sempre com elas. Essa parte sensual do Bruce Lee está, inclusive, escrita nesse livro e em alguns outros momentos. Por exemplo, o filme que ele estava tentando realizar em Hollywood, tinha muito de erotismo. Como é o nome do filme? A Flauta Silenciosa, é isso? Sim, que seria gravado na Índia. A Flauta Silenciosa. Na Índia seria terrível. James Coburn. Exatamente.
tem no roteiro, inclusive, tinha cena de sexo explícito. Duvido que Hollywood toparia fazer isso, mas faria alguma coisa semelhante a isso. Mas era a época da contracultura, era a época do amor livre, dos hippies e não sei o quê, anos 60, então talvez eles fizessem alguma coisa. Eu achei muito interessante o roteiro que isso é um roteiro que estava na cabeça dele, que foi criado por 3 pessoas. É isso. Aí sim, tem que ler o livro para entender o que eu estou falando. Sim, Luiz? muitos pontos bacanas. O que você mais admira, o que você mais destaca, né? E aí o que você recomenda além do livro? Então, tem dois pontos importantes para mim, assim, como artista marcial que eu admiro. Um assim, é o amor pela arte marcial como um todo, né? Que é um cara que divulgou para o mundo, comprou várias batalhas, várias brigas para poder divulgar. Eu nem diria assim, só arte marcial, a expressão dele mesmo como pessoa. Então, isso para mim é ótimo, porque sem ele eu também não teria aprendido Kung Fu, não teria chegado até onde eu estou com Kung Fu. Então, graças a Bruce Lee também, que abriu esse conceito. Então, o amor que ele tinha pelas artes marciais. E uma coisa que me chama muita atenção, mesmo quando eu vejo assim as entrevistas, que nem os documentários que o Vinícius falou, agora há pouco tempo passou até numa TV aberta uma série dele, né, retratando algumas coisas dele. Mas quando você vê aquela entrevista falando, vendo mesmo a personalidade, a gente enxerga muito assim a verdade mesmo, né? A essência que ele trouxe, mesmo nos olhos. Você vê assim que é um cara que realmente estava à frente do tempo, fazendo algo que gostava e que você conseguia enxergar nos olhos dele a verdade por trás daquilo que ele queria e aonde que ele ia chegar. Então, assim, o destino dele parece, para quem diz assim, estava traçado. Ele tinha que ser esse cara e eu sinto muito que ele não está aqui entre nós ainda, né? Que faleceu jovem, porque eu acho que a arte marcial estaria em outro legado, outro patamar ainda. Sim, mais também acho. Com ele aqui. E as pessoas iam entender realmente qual é o conceito de uma arte marcial. O que é uma arte marcial, tirando só o aspecto do combate, da luta em si. O que Bruce Lee quis fazer com isso, né? Ele queria realmente que as pessoas conhecessem como ser humano, como pessoa mesmo. Era esse o legado que ele deixou para o mundo. E isso é o que mais me apaixonou assim pelas artes marciais. É um cara que amava o que fazia e foi ao extremo para divulgar a sua arte, a sua paixão, o seu amor, né, pelas artes marciais. E como todos isso aqui, eu acho que obrigatório para quem gosta é assistir tudo que tem de Bruce Lee, ver o livro, ver as biografias, ver os filmes, mesmo as séries, assim que eu me lembro de um filme Dragão, a história do Bruce Lee, que foi contado. Colocaram um ator lá que não era tão parecido assim com ele, mas a história é boa, o enredo é bom, então acho que tem que aprofundar em tudo, que se a pessoa gosta, tem que aprofundar em tudo. E aí ela faz um conceito do que ela gosta mais, do que ela introduziu. E esse livro, cara, tem que ser obrigatório, que é um livro que tem muita coisa de informação que eu acho que ainda as pessoas não viram. Mais de 100 entrevistas. Exato, nossa, é muita coisa. Tem a biografia autorizada, com exclusivas e fotos raras, que nunca ninguém tinha tido acesso, né? É bom lembrar também de as pessoas assistirem o filme do filho dele, o Corvo. O Corvo, né? Brandon. Sim, do Brandon Lee. Com certeza. Não citei aqui porque iria ficar bastante... O Brandon também tem filmes incríveis. Envolveu, né, a questão da morte dele também, mas aí se tornaria algo assim que mas vale muito a pena. Dirigido pela Alex Proyas, é um filme que é fantástico e tem uma fotografia linda, e pena que ocorreu aquela tragédia, né, dele ter falecido ali, né, em pleno final da gravação, né? Olha, uma coisa que eu gostaria de fazer é agradecer muito a todos vocês aqui, uma contribuição absurda para realmente as pessoas entenderem quem é Bruce Lee, o homem por trás da lenda, do mito, de tudo isso. E assim, a editora Pensamento publica obras de filosofia chinesa e sabedoria oriental já desde o início do século XX, foi a primeira editora a trazer isso para o Brasil, e acho que uma das primeiras edições do Tao Te Ching são nossas, e do I Ching, a nossa até hoje é considerada a melhor do mercado. Ela foi traduzida diretamente do chinês arcaico, né, pelo Richard Wilhelm, e traduzida depois do alemão, né, que o Richard Wilhelm era alemão, para o português, e tem o prefácio do Carl Jung,
E além, né, do Xing, eu queria aqui encerrar agradecendo todos vocês, né? Então, dizer que o livro está disponível, agradeço a todos vocês que estiveram aqui na live com a gente, e deixar aqui uma frase da filosofia chinesa muito importante, do Lao Tse, que acho que foi uma base muito importante, né, para o próprio Bruce Lee, que é: conhecer os outros é sabedoria, conhecer a si mesmo é iluminação. E acho que foi isso que ele fez. Ele buscou tanto um processo de se autoconhecer através das artes marciais, que ele iluminou, né, a si mesmo ali e as pessoas para se apaixonarem pela arte marcial, né, deixando esse legado para a gente, tendo interferido tanto com a sua história na arte, na cultura geral de massas, no cinema, nos quadrinhos. Olha o trabalho do Tarantino até hoje, né, no Kill Bill, em tudo. E é isso. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos que estiveram com a gente aqui na live, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E até o próximo encontro nosso do Grupo Editorial Pensamento com o seu público. E até mais. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado a todos. Tchau. Prazer enorme. Boa noite. Tchau, tchau. Prazer enorme.